só para explicar para vocês, né, por que que eu, em especial, demorei um tempo acima do esperado, né, para chegar nesse momento da gente instaurar oficialmente a segunda fase da pesquisa coletiva. Porque, olhando para os dados, ela não me parecia segura o suficiente para a gente entrar na etapa qualitativa, né? Então, não faz sentido entrar numa etapa qualitativa se o seu levantamento quantitativo parece incerto, né? Porque assim a gente vai fazer uma leitura errônea sobre ela. Então, num primeiro levantamento, né, quando a gente bate os olhos sobre a tabela da forma como ela estava sendo preenchida antes, eu tinha impressões, por exemplo. Uma das impressões era a gente tinha uma série, né? A gente tinha, por exemplo, só na RIF, no preenchimento da RIF, tinha mais ou menos 30 trabalhos identificados como sem metodologia, ou identificados como mais ou menos 35, quase 40, identificados como não cumpriram os critérios para referência bibliográfica básica, né? Ou seja, não tinham articulação mínima dos autores que a gente estava exigindo. Isso não trabalhavam nem ou com dois livros do mesmo autor, ou não citavam o mesmo autor pelo menos 3 vezes ao longo do texto. Se eu trabalho isso qualitativamente, eu tenho uma interpretação que estes trabalhos, eles têm baixo rigor teórico, né? Eu vou entender, então, que eles estão trabalhando muito levianamente com a teoria, ou então que eles estão sendo muito levianos metodologicamente, que eles estão sendo superficiais. Então, eu tinha várias impressões que, se eu toco isso adiante, a gente está falando sobre 10 anos da pesquisa da rede, que a gente está jogando água sobre ela. É verdade isso? Podia ser, mas podia não ser, e eu não confiava nesse levantamento, né? Por isso eu precisava ter um jeito de verificar esses dados. A gente fez, então, aquela instância de verificação que foi feita por questionário. Não sei se vocês se lembram, né? Mas depois que a gente preencheu as tabelas, eu fiz um envio para vocês de questionário para que os GTs preenchessem, né, uma validação dizendo, não, realmente o questionário está preenchido corretamente. Só que mesmo assim, quando eu olho, o questionário não se seguiu no questionário as diretrizes que eu tinha pedido. Se o questionário não seguiu a diretriz 1, por exemplo, eu não tenho certeza se ele seguiu a diretriz 3, 4, 5. Ou seja, se no 1, que é o nome do autor, é nome e sobrenome, não é sobrenome e nome, e ele já errou ali, como é que eu vou garantir que ele seguiu as outras coisas, né? Então, ali já estava inseguro de novo. Então, eu ficava olhando para aquela tabela e pensei, ou eu sozinho tenho que corrigir tudo, o que também é incerto, porque isso quer dizer que um ser humano, né, não vai ter cabeça para acertar uma tabela com 1000 entradas, porque eu comecei a tentar fazer isso sozinho, e eu errava, né, entradas, assim, eu ia preencher e ia para a célula de baixo e tudo mais, então a tabela estava ficando insegura, ou então, o que eu ia fazer? Ou então a gente ia ter que aprovar num edital e ter um técnico dedicado só para isso, que foi o que a gente tentou com o edital universal. Até que a gente encontra a solução, que é o que eu apresentei no ALAIC este ano, né? Que foi o trabalho que eu assinei junto com o Guilherme, que foi a construção de um prompt de inteligência artificial para a terceira instância avaliativa, né? Que eu peguei o trabalho do Gilson Porto, que ele ensina a construir um modelo avaliativo, né, para você fazer coleta e captura de dados para pesquisa qualitativa e quantitativa, e aí ele desenha, assim, como você orienta, né, um Gemini, por exemplo, para ele fazer uma captura precisa de dados. Então, aí eu tinha 3 instâncias de validação. A primeira eram vocês, a segunda era questionário, a terceira era a inteligência artificial, aí tinha uma quarta ainda, que era eu mesmo, né, que estava ali preenchendo esses outros elementos. Então, aí eu já tinha mais uma segurança. Então, eu consegui, a partir da tabela, né, validar todos os elementos. Então, usando o Gemini, eu conseguia pedir para ele me mostrar o trecho. Eu coloquei no prompt, depois no artigo, né, eu coloco o prompt para todo mundo poder seguir, então vocês vão poder ter acesso a ele também e usar nas suas próprias pesquisas, caso seja necessário.
eu coloco, me mostre o trecho em que a metodologia está sendo mencionada, ou então não presuma nada, só use aquilo que estiver explicitamente mencionado no texto. Então, assim, coisas que não estavam lá como sendo reconhecíveis, né? Não tem metodologia, de repente teve metodologia. Então, mudou completamente o levantamento de dados. E aí ficou muito mais seguro, e eu fiquei muito mais satisfeito com o resultado, e agora eu tenho segurança de mostrar para vocês o que a gente levantou. Então, vamos lá. Então, primeiro, tese e dissertações. Então, teses e dissertações estão aqui normalizadas, né? Nós temos todos os elementos necessários, né? Título, autor, o gênero, a instituição, a região da instituição, as metodologias trabalhadas, as referências principais, as teorias que foram mobilizadas, o ano, né? Gênero, foco comunicacional, palavras-chave e o status da codificação. Isso já está tudo aqui, ele está alinhado, né, para gerar gráficos automaticamente. Então, tudo que eu altero aqui, ele mexe no gráfico aqui. Então, eu consigo ver diretamente já, por exemplo, as metodologias mais frequentes que a gente trabalha. Então, temos aqui, por exemplo, revisão bibliográfica, né? E Guilherme, quando olha esse gráfico, ele já fala para mim assim, fala, pô, mas revisão bibliográfica a gente nem colocaria, né? Porque a gente sempre vai fazer revisão bibliográfica. Não colocaria, mas se coloca, né? Todo mundo está colocando. Revisão bibliográfica é a mais citada em todos os GTs, em todas as teses e dissertações. Então, quer dizer, por padrão, as pessoas colocam sim. Pesquisa qualitativa. Ele fala assim, pô, mas a gente quase não faz pesquisa quantitativa em comunicação. Sim, mas quase como um jargão, né, a gente costuma colocar que os nossos trabalhos são, esta é uma pesquisa qualitativa de não sei o que, não sei o que. Então, isso entrando ali, né, a ferramenta vai capturar essa descrição. Então, nominalmente, né, a pesquisa se define como qualitativa, então entra aqui também. Então, aí a gente vai encontrando esse tipo de método. Outra coisa, os autores mais mencionados, né? Então, as referências, quem a gente mais cita, obviamente, aqui nas teses e dissertações, né? Luiz Beltrão, claro, mas também Marcos de Mello, Oswaldo Trigueiro, Garcia Canclini, Benjamin, Cristina, Cascudo, Severino, Betânia e Gilbert Durand, olha só, curioso, né? Mas tem muitos outros autores aqui também. Se a gente for olhar para a tabela do Ibercon, Ibercon, eu vou olhar a da RIF, a RIF, é muito plural, né? Ela é muito variada e ela é super interessante de se olhar. Tabela RIF. Tabela da RIF, a gente pode olhar, por exemplo, aqui, autores que fizeram em autoria ou coautoria, né? Individual ou coautoria. Então, a maioria dos textos são em coautoria. Isso ajuda a gente a ter que tipo de levantamento? Aqui a gente está tentando assinar sempre os nossos orientandos, por exemplo. A gente está tentando fortalecer e formar base de pesquisa. Em que tipo de ano, em que ano que nossos trabalhos foram mais publicados, né? Foram mais fortes. Vamos ver aqui o que é mais. Palavras-chave, né? Que palavras-chave mais estão em alta aqui na pesquisa em foco comunicação? Vejam como foco comunicação, obviamente, tem 140 entradas, mas você tem também cultura, comunicação, foco marketing, cultura popular, desenvolvimento local, ex-votos, muito forte, né? Jornalismo, folclore e mídia. E aí, se você for olhar, aqui tem o levantamento de todas as palavras-chave. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um artigo só sobre as palavras-chave ligadas à pandemia, né? Porque aí você pega as palavras-chave de Covid-19, pandemia, não sei o quê, né? E tudo isso vai juntar um corpus maior do que muitas dessas outras. Então, aí você vê o quanto que isso está sendo mobilizado também. Então, essa tabela, dá para a gente fazer vários tipos de estudos diferentes. E aí, qual que é o meu propósito agora, né? Até setembro, o que eu quero fazer? Eu fiz um teste quarta-feira com um plugin que Matheus me mostrou, Matheus Schwab, né? Que é o Tainacan.
o nosso site da Rede Falcon só funciona no Wix. Só funciona não, ele foi criado no Wix, né? O Tainacan é um plugin do WordPress, é um plugin usado por museus, usado por acervos e tudo mais, certo? E o Tainacan, ele é gratuito e ele serve para organizar catálogos, né? Então, eu testei ele no meu site do Poranduba, né, que é o meu jogo de cartas. Então, quando eu testei com o acervo de Bercon, né? E aí, ó, aqui eu consigo colocar, por exemplo, as tabelas todas no nosso site, quando eu tiver criado o site acervoredfolkcom.com.br, eu vou conseguir colocar as tabelas todas para acesso geral. O público todo acadêmico vai poder acessar as nossas tabelas sem editar, né? Só acessar, e aí vai poder ordenar, vai poder mexer, colocar os filtros, verificar a metodologia que ela quer consultar, que trabalho é esse, e aí depois vai poder clicar aqui, ir direto para o trabalho, acessar os metadados do trabalho e ainda clicar para baixar o trabalho. O objetivo, então, é que a gente tenha toda a memória da rede Falcon catalogada, né? Até porque a gente sabe que não dá para confiar nos bancos de dados científicos aí, né? Que eles apagam nossos trabalhos, o nosso querido Ibercon publica anais todos juntos num arquivo de 4.000 páginas que depois você não acha nunca, né? Então aqui a gente vai separar tudo, deixar tudo anexado, separadinho, catalogado com o resumo, e aí vai dar para todo mundo baixar, consultar, olhar a tabela, verificar o nosso material, e assim ser tudo checável, porque a ideia é que todo o levantamento que a gente coloque seja rastreável para ser científico, né? Por fim, Guilherme vai dar esses detalhes, mas a ideia é que essa primeira etapa que a gente produziu vire um relatório. Esse relatório, então, vai ser assinado por todos os pesquisadores que participaram dessa primeira etapa, então, quem cumpriu a primeira etapa já é coautor nosso, né? E Guilherme vai dar detalhes aí dessa publicação que a gente está estudando onde fazer. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades. Vai lá, Guilherme. Bom, gente, eu vou compartilhar, enfim, o que escrevemos, né, sobre a segunda etapa, né? Aqui a gente preparou um documento que a gente vai compartilhar com as coordenações dos GTs, né, na verdade, com todo mundo. Eu não vou fazer a leitura, né, até porque, né, a gente, né, Andreoli, acho que você já pode disparar esse documento para todos os associados, até porque temos associados recentes, né, e que podem se interessar em fazer parte, né, dessa segunda etapa, né, porque como avisamos, né, na primeira a gente poderia agregar outros pesquisadores. E acho que agora, nessa segunda etapa, a gente vai chegar na parte mais gostosa, né, da pesquisa. É verdade. Aquela parte que, de fato, né, nos motiva, que é uma escrita, né, de fato, um trabalho mais intelectual e menos braçal, né, fazendo um relato crítico, né, a partir de questões norteadoras. Bom, então aqui tem essa descrição que Andreoli fez sobre essa primeira etapa, como foi construído, né, a gente pensando aqui, né, que o projeto envolveu 42 pesquisadores, né, dividido nesses 5 trabalhos, né, a gente teve como base a RIF, né, que é a Revista Internacional de Comunicação, né, grupos de trabalhos em eventos científicos, que no caso é o grupo do Interconacional, do Ibercon, da LAIC, e os GPs da própria conferência da Rede Folkcom, além de teses e dissertações. Né, enfim, aí aqui ele está explicando, né, que a gente reuniu 1.106 textos, enfim, que consolidou, né, depois, né,
né, do recorte de algo que não mencionava a teoria, mas que estava, né, nesses GTs, né, ou na revista, um total de 738 artigos, 41 dissertações e 11 teses. E aí ele vai explicar, né, que ele utilizou o Gemini Pro 3, e que gerou essa tabela, então, como ele mostrou, né, com essas identificações, né, título, né, nome dos autores, gênero, instituição, região, métodos e técnicas, referências, correntes teóricas, titulação, né, a taxonomia da comunicação, né, a partir de Zé Marques de Mello, mas além disso, a gente colocou o teórico, né, porque tem trabalhos que são trabalhos teóricos, né, e não necessariamente é um trabalho empírico que vá trabalhar com um objeto específico pensado a partir desses 4 gêneros, né, que Marx pensou, que é o oral, visual, icônico e o cinético. Né, a disponibilização, e que, né, a gente também tinha pensado, né, nessa apresentação durante o Intercom de Brasília, né, mas já estamos fazendo agora. Aqui está o detalhamento, né, dos grupos, né, por exemplo, o GT1, for comunicação, conceito, abrangência e abordagem, né, coordenado pela Cristina e pela Karina, né, com os seguintes pesquisadores associados, bem como o grupo 2, o 3, o 4 e o 5, né. Aqui um resumo, né, dos filtros, né, da primeira etapa, e a gente chega, de fato, né, nessa segunda etapa, que a previsão de execução já agora, né, nesse segundo semestre de 2026, com a previsão de finalização no primeiro semestre do ano que vem, né, 2027, vai ser uma pesquisa, né, qualitativa, comparando, né, essas produções que foram catalogadas. O corpus ele vai ser definido, né, a partir de cada um dos grupos, né, com uma questão norteadora, né, e essa questão seria compartilhada a partir de cada um dos membros, né, e a ideia é que cada integrante de cada... Vocês ouvem ao fundo, né, uma orquestra canina, enfim, né? Chega esse horário que o pessoal vai passear com o cachorro, aí o cachorro do meu vizinho começa a fazer essa orquestra. Mas vocês ainda conseguem ouvir? Eu falando ou o barulho está muito alto? Tá perfeito aqui, Gui. Não dá para ouvir a orquestra, não. A gente não ouve fundo, não. Ah, tranquilo. Então, assim, a ideia é que cada um dos integrantes dos GTs, né, cada um deles produza um relato crítico, em forma de artigo mesmo, a partir de alguma base do foco de cada GT, que isso vai ser definido pelo coordenador, e posteriormente a gente pretende publicar todos esses relatos, né, e a partir dessa publicação a gente quer fazer um seminário, né, um seminário online, debatendo esse relato e utilizando uma metodologia, né, que Cristina conhece muito bem, porque ela participou de um seminário em 2006, né, promovido lá pela Cátedra Unesco, do Mídia Cidadã, né, em que, a partir de um relato, havia outros relatos produzidos, a partir dessa leitura de apresentação que geraria um outro texto, né? E aí este outro texto, que seria a terceira fase da pesquisa, a gente, de fato, publicaria num livro impresso e tudo mais. Mas vamos focar, então, nessa segunda etapa, que seria essa produção do relato, né? A gente vai partir de uma ficha de leitura, mas, assim, não que essa ficha precise ser preenchida e entregue, né? Mas essa ficha ela só iria nortear, de fato,
questão da discussão, né? Então, a identificação do problema do argumento, né, a natureza se é teórica, empírica ou híbrida, e isso também está dividido entre os grupos de trabalho, né, e aí, no caso da natureza empírica, ela tem um objeto empírico, né, no caso da natureza teórica, ela tem um objeto teórico, né, a definição, né, de como a comunicação é definida e trabalhada, né, a função deste conceito no trabalho, né, esse conceito é um fundamento central, ele é um operador, ele é contextual, né, é uma marca de pertencimento ao campo, é um objeto de crítica ou de reformulação, né, autores mobilizados e funções, né, de cada referência, que isso está lá na tabela, agentes, grupos de referência, meios e circuitos considerados, a metodologia, né, e os procedimentos, os resultados, a contribuição, tensões, fragilidades ou contradições, né, elementos que escapam às categorias existentes, trechos, né, que diz isso, né, tipo possíveis citações, né, e o parecer, né, interpretativo de cada pesquisador. Mas de uma forma mais específica e operacional, né, o GT1, por exemplo, ele vai trabalhar com definições, usos e funções dos conceitos, né? Ele vai ter como corpus, né, vai pegar a tabela, né, vai pensar, né, nos artigos da RIF e dos eventos, né, Intercom, LAIC, Bercom e Focom, né, nos tópicos marcados como teórico, né? Aí, a partir de uma seleção, né, vai buscar responder como a comunicação é definida e efetivamente mobilizada na construção da pesquisa, né? Então, no geral, a missão do GT1 é responder essa pergunta, né? Então, a gente vai ter lá esse corpus, isso vai ser dividido entre os integrantes, cada um vai produzir um relato, né? E aí, como eu disse, esse relato depois vai ser apresentado, debatido e transformado em um texto na terceira etapa da pesquisa, né? O GT2 de folclore, então, ele vai pensar em repertórios, práticas, manifestações e agentes populares, né? Então, ele vai trabalhar a partir daquela tabela, né, com os artigos identificados com estudos folclóricos, cultura popular, né, ou com autores paradigmáticos do folclore, né, como Cascudo, Edson Carneiro, né, entre outros, né, com a missão de responder como o folclore se constitui como processo comunicacional e como ele é transformado em formas de folk media. Ou seja, né, o folclore como uma mídia específica, né? Então, essa é a grande questão, porque a nossa preocupação é de pensar como a Rede Folkcom, né, os pesquisadores da Rede Folkcom, os trabalhos, né, em eventos promovidos pela Rede Folkcom, trabalham o conceito de folclore, né, porque a gente sabe que o conceito de folclore, ele admite muitas interpretações, enfim, com autores mais progressistas, autores mais conservadores, né, enfim, com uma larga argumentação, mas, para nós, né, o que é o folclore, né, como ele, de fato, é defendido teoricamente e operado na prática. A base também são os artigos da RIF e dos congressos. O GT3, ele já vai pensar, né, na interface com a comunicação massiva, né? E aí, a partir de identificadores como a folk media, né, ou folk marketing, folk turismo, enfim, o que aparecer, né, nisso que a gente pode pensar da nova abrangência da folk comunicação, né? Então, nos interessa as mediações e as interfaces entre os circuitos populares e os sistemas midiáticos. E aí a gente tem como a questão, né, como meios massivos, digitais, publicitários e jornalísticos se relacionam com os processos comunicacionais. E aí a divisão disso, né, a partir da coordenação do GT, né, cada integrante pode se dedicar a uma questão específica, né, também com base nos seus interesses
e de pesquisa e sua própria formação. Aí, em Também, especial, eu escrevo mais genericamente discussões paradigmáticas, porque, por exemplo, tem umas discussões da RIF, que era quando o cyber é folk, que sumiram, né? Nunca mais voltaram, mas são super importantes, assim, que discutia bitcoins, folk comunicação, tal, que era de um cara muito específico, André Torres, eu acho, que, assim, eram fundamentais para a gente continuar discutindo hoje, sabe? E aí, né? Como é que tá isso? sim, também pensando, né, nessas discussões mais recentes, eu não sei se até 2023 vai aparecer questões de Big Data, Big Techs, inteligência artificial, Não. mas, assim, são questões que a gente vê muito presente hoje, né? A gente, por exemplo, eu não sei quem já viu a programação do GP da Intercom, do Grupo de Foco Comunicação, assim, tanto na sessão remota como na sessão presencial, a gente tem uma sessão, basicamente cada das duas modalidades, específicas envolvendo questões de inteligência artificial, né, de games, de educação, enfim, essas grandes interfaces. O GP4 e 5, né, eles já vão ter um outro direcionamento, né, eles não vão ser focados, né, nesses artigos, seja da revista ou dos congressos, né, eles vão se concentrar exclusivamente nas teses e nas dissertações. O GT4, ele vai se preocupar com os objetos, né, e o GT5 com os problemas, né, e isso a gente vai ver que vai ter uma ligação muito grande com os outros grupos, né, porque, por exemplo, pensando em objetos, né, o GT2 utiliza um tipo de objeto, né, que é um objeto mais ligado ao folclore, o GT3 são com objetos mais ligados à interface com a comunicação massiva, né. Mas, enfim, aqui o foco vai ser tese e dissertação, né? E aí, tese e dissertações pensam nos objetos, né? E aí vai ser o conjunto, né? Ou seja, todas as teses e dissertações, pensando em cada uma delas, qual é o objeto, a partir dessa pergunta, né? O que é tratado como objeto da comunicação e por quais relações comunicacionais ele é constituído. Já o sim, na mesma pegada, com o mesmo conjunto, ou seja, todas as teses e dissertações, né, pensando nos problemas, né, nos problemas formulados, né, nessas teses e dissertações, com a pergunta que questões científicas e sociais movem a pesquisa, que limitações internas aparecem no campo. Bom, fora esse de tese e dissertações, né, que aí a gente vai pensar, de fato, em todo o conjunto, né, obviamente isso vai ser dividido no interior de cada grupo, né, os outros grupos, o 1, 2 e 3, assim, a gente não vai trabalhar necessariamente com toda aquela totalidade, né, mas a partir daquela totalidade a gente vai filtrar, né, um corpus de mais ou menos 20, 25 textos, isso vai ser definido pelo coordenador para poder fazer essa apreciação do material, né, sobretudo pensando, né, em quais foram as referências elencadas, né, a metodologia, de pensar, né, numa diversidade a partir desses marcadores que a tabela permite explorar, né, e já que a gente já conseguiu indicar o próprio anexo, né, além de todos esses metadados, né, a coordenação poderá fazer a conferência. Né, o que a gente pretende, né, a partir de agora, né, levantar essa questão, né, novamente em setembro, durante o Congresso da Intercom, mas, assim, de imediato, a gente já pode, né, Andreoli, compartilhar com todos os associados e associadas, né, porque pode ser que
que novas pesquisadoras queiram participar da pesquisa agora, né, nessa segunda etapa, né, e posteriormente a gente vai marcar uma reunião com os e as coordenadoras e coordenadores dos GTs, né, já para iniciar o trabalho, né, de dar as instruções, tirar dúvidas, né, sobre o processo de execução e deixar que elas e eles, né, conduzam esse processo a partir, né, de um cronograma que a gente vai definir juntos, mas assim, com esse espaço temporal, né? A gente vai ficar com esse segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem, na sequência. E pensem que primeiro semestre do ano que vem, que a FolkCon é 20 e poucos de junho, então dá para apresentar lá os resultados que vocês vão estar levantando. Então, assim, pensa que não é um trabalho assim, estou fazendo para não sei quando que vai sair. É um trabalho direcionado, né, para apresentar um evento que vai ser híbrido, né, que o FolkCon vai ser online e remoto. Se você não puder estar lá online e remoto, só presencial e remoto. Se você não puder estar lá em Ilhéus, você pode apresentar online. Guilherme, ia falar alguma coisa? Qual é a data mesmo do FolkCon? 20? Na verdade, eu acho que é o começo do mês de junho, porque 20 e poucos é o São João, né? Então, eu acho que o Fábio tinha pedido para ser o começo de junho. Eu queria aproveitar e dar uma visualidade para vocês, pessoal. Imaginem, assim, as coisas que vocês conseguem fazer com a tabela quando ela estiver no site, né, e disponível para os filtros. Vocês podem, por exemplo, fazer estudos por região, né? Então, assim, eu quero, assim, o que no Sul se estuda e o que no Nordeste se estuda em Infocomunicação. Ou, assim, palavra-chave, então, ex-votos ao longo dos anos, cordel ao longo dos anos, cordel nas regiões, né? Qual que é a diferença de estudar cordel Sudeste, qual que é a diferença de estudar cordel Nordeste, que aí você filtra pelas duas coisas. Então, ela dá muita possibilidade para a gente fazer e ampliar os nossos olhares, né? Então, usem criativamente, né? Sejam criativos, aí pensem nas tantas coisas que vocês podem fazer do que vocês já fazem muito bem, e pensem o que dá para usar quando você tem uma base de dados, né, histórica que a rede te oferece.